Oi, gente, bom dia. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo aqui para contar um pouquinho mais para vocês como que foi a descoberta e quais foram as características do autismo na Maria. Hoje, dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, um tema aí que deve ser falado não somente nesse dia, né, mas durante o ano todo. E o que vale mais é a conscientização e a compreensão de quem ainda não conhece o tema, né? Então, gente, vamos lá. Uma das primeiras características da Maria Helena foi a dificuldade do sono. Ela tinha transtorno do sono, ela não conseguia dormir à noite direito. Então, essa parte do transtorno do sono foi desde que ela nasceu. Então, desde o nascimento, ela sempre chorava muito à noite e tinha muita dificuldade mesmo. E a gente via que não era normal aquilo. Era um choro que, né, excedia o normal do choro de uma criança. Então, ela não estava com fome, ela estava bem alimentada, ela não estava com cólica, ela simplesmente não conseguia dormir à noite tranquila. Então, acabou que ela acabava sendo medicada, né, com dipirona, remédios que não seria o ideal para ela naquele momento. Mas a gente, por não saber, não ter o conhecimento na época, era essa a alternativa que a gente tinha. Então, a dificuldade, né, o transtorno do sono, outra característica bastante marcante foi o atraso na fala. Foi o atraso na fala e ela era uma criança que chorava muito mesmo, para qualquer coisa, né? Durante o dia também, ela tinha excesso, então ela chorava bastante durante o dia. O atraso na fala foi bem marcante mesmo, porque enquanto ela já deveria estar soltando algumas palavrinhas ali, né? Deveria falar algumas frases, então ela teve esse atraso. Ela veio falar com 4 anos e meio praticamente, né? Que ela veio falar mesmo, falar com propriedade, né? Ela demorou, gente, para andar. Ela andou com 1 ano e 6 meses. Ela demorou para engatinhar. Ela teve atraso na coordenação motora fina, motora ampla, muita irritabilidade. Até hoje ela é uma criança que ela tem bastante irritabilidade, assim, para você lidar com ela. Tem que ser daquele jeitinho. Ela não gostava muito de toque. Ela era uma criança que não gostava que tocasse nela. De jeito nenhum. Não podia enrolar no cabelinho, você não podia ficar acariciando. É uma criança que não, nem vou falar até mais na frente também. Ela não tinha também contato visual. Então você podia falar tentando olhar para ela e ela não tinha esse retorno com você. Não te olhava nos olhos. Não atendia o próprio chamado. Você imagina uma criança, né, de 6 meses, ela já você chama, ela já te olha, né, já corresponde. E a Maria não. Você podia chamar por diversas vezes e ela não olhava. Então ela teve 1 ano, 2 anos, continuava não atendendo ao próprio chamado. Ela veio aprender que ela era a Maria Helena depois dos 3 e meio por aí, que ela foi aprender que ela era a Maria Helena. Então eu falava para ela, filha, eu mamãe, você Maria Helena. Ela simplesmente repetia o que eu falava. Ela dizia que eu mamãe, tipo assim, você, Maria Helena, e eu, mamãe. Então, mamãe era ela. Então, era totalmente ao contrário. Até ela entender. Mas, graças a Deus, hoje, né, isso aí a gente já conseguiu melhorar isso aí, né? E ela já aprendeu, graças a Deus, tá tudo encaminhado. Vamos pra lá, porque, gente, só teve muito mais atraso. Apesar de não atender o seu próprio chamado, né, ela tinha um medo também exagerado de muitas coisas. Medo exagerado de coisas simples e coisas que ela mesma convivia ali. Vou ajeitar aqui. Gente, ela enfileirava objetos, que é uma característica bem marcante, né, dos autistas. Ela enfileirava objetos, ela empilhava os mesmos. Ela brincava bastante com minhas conchas, então ela usava esses utensílios domésticos para enfileirar também, além dos próprios brinquedos. E repetitivo, né? Era bem repetitivo isso. Ela gostava muito de brincar com números, com letras, com formas. O que chamava mais a atenção dela era isso, letras, números e formas, e ela começou a querer falar em inglês antes de 1 ano, e ela nem falava português, nem conseguia falar, mas ela sabia one, two, three, sabe, assim, coisas que não, a gente não agregava muito ali para aquele momento, né? Aos 3 anos de idade, ela ainda não sabia pular, então ela não conseguia pular, nem correr, nem pedalar, ela não tirava o pé do chão. Ela era muito brava e ela não interagia. Medo de ambientes fechados, desconhecidos, medo de parquinho, medo de balão, aqueles balão grande, bexiga, bola grande, sabe? Tudo aquilo. Sem contar as estereotipias, né? Que vinha cruzar os dedos, movimentos dos dedos, balançando as perninhas e o corpinho ao mesmo tempo inclinando para trás. Sabe assim? Ela tinha aqueles momentos ofegantes, né? De autorregulação. Ela é bem ansiosa. Hoje a gente percebe que ela tem uma ansiedade, sabe? Ela não aguentava esperar as coisas. Seletividade moderada também. Agora que ela tá começando a comer as coisas, sabe? Coisas que ela não comia frutas. Ela foi começar a comer frutas depois dos 4 anos.
ela foi começar a se alimentar com frutas, 4 anos e meio mais ou menos, ela não comia, era só banana, as outras frutas ela não aceitava, de jeito nenhum. Hoje ainda tem bastante restrição para alguns tipos de frutas, não são todas. E aos 6 meses ela já comecei a levar ela pro banheiro, porque ela apresentou ser ressecada, né? Algumas alergias de pele. Então ela começou a fazer outro medicamento do PEG. Então ela tem isso também, né? Que é alergia de pele, ela tem essa parte que teve que fazer o uso do PEG por mais ou menos um ano. E para poder regular. E essa parte foi a que me ativou. Porque além ela ser ressecada e eu vi que ela sofria muito, então eu acabava que eu pegava ela e levava ela direto pro banheiro. Quando eu estava lá no banheiro, ela conseguia fazer o cocô. E aí ela foi acostumando, então desde os 6 meses ela usa a privada, ela usa o vaso sanitário. Então, ela conseguiu desfraldar ela durante o dia muito rápido. Hoje ela ainda usa a fralda à noite para dormir, mas durante o dia tudo é no banheiro e não quer que ninguém ajude, né? Ela vai lá, faz direitinho. Como ela tava com um probleminha na questão assim de se limpar e tal, né? Houve alguma infecçãozinha, aí a gente conseguiu fazer com que ela deixe a gente tá limpando ela, porque também ela não deixava. Então, agora a gente consegue estar fazendo isso. Ela mamou a gente até 1 ano e 6 meses. E ela gostava muito de se olhar no espelho, sabe? Ver o seu próprio reflexo. Inclusive, ela viu o próprio reflexo na colher, no garfo, ali onde estava. Ela conseguia se ver. Ela também gostava muito de assistir os desenhos em inglês, por isso que ela falava até 10 em inglês. Mas era o que ela conseguia falar, depois ela não falava mais nada. Não falava mais nada. E ela não gostava, gente, de outras crianças. Quando ela foi pra escola, a professora falou assim, a Maria, ela é uma ótima aluna, só que ninguém pode encostar nela. Ela ainda era bebezinha, né? Tava com 1 aninho e pouco. Ninguém pode encostar nela. Se alguém relar, começa, né? E aí, ela, na escola, sempre ficava sozinha. Ninguém podia encostar nela, né? E nem nos seus brinquedos preferidos. Então, era assim, sempre isoladinha mesmo. Ela veio falar mamãe quando ela tinha 4 anos de idade. Ela falou mamãe. Aí, depois disso, ela começou a falar assim, sabe? Falar tudo. Foi uma maravilha. Ela apontava muito o que ela queria, né? Apontava porque a gente não compreendia o que ela falava. Então, ela apontava pra gente poder pegar o que ela queria. E aí ela ficava muito irritada quando ela não compreendia aquilo que a gente falava para ela. Dificuldade de equilíbrio, ela não tinha movimento de pinça, ela não subia nem descia degrau ou rampa sem ajuda. Ela precisou de medicação para melhorar o sono e a agitação também durante o dia. Nisso, a medicação dela veio com 2 anos e 7 meses. Ela não tinha nem o laudo ainda, gente, mas ela já estava tomando a medicação. Então, ela dava tchau para ela mesma, mas ao contrário. Ela tinha ecolalias, tá? Comportamentos rígidos, né? Daquele jeitinho dela, crise de choro, e birra, né? Ela era muito frustrada, tipo, se frustrasse, começava a chorar, e aí vinha a birra, né? Ela se balança, ela tem muito assim, sabe? Ela se balança quando tá em pé, sentada não, mas em pé sim. Tá sempre se balançando de um lado pro outro, sempre em movimento, olhava muito pras mãos e pros dedos. Sensível ao toque, sabe? Grama, areia, tinha medo da grama, sensível à areia, texturas. E texturas assim, fios de cabelo, se encostasse os fios de cabelo assim no corpinho dela, se tivesse um fio de cabelo, ela ficava muito, ela chorava e ficava brava enquanto a gente não tirava. As unhas não podia estar sujas, as unhas tinham que estar sempre limpas, não podia ter sujeirinha no pé, sabe? As mãos tinham que estar sempre limpas. Se tiver uma sujeira, mãe, vem limpar, tira aqui, sabe? Ao pegar o alimento, gente, era sempre assim, ó, com a pontinha dos dedos que ela comia, para não sujar as mãos, principalmente carne. Quando ela começou a comer carne, era assim que ela pegava e mordia. Sempre bem organizada. Começou também bastante expressão facial, sabe? Assim, né? E ela não mandava beijo. Teve que ser estimulado isso nela. Hoje ela já consegue fazer. Ela não gostava de beijo e nem de abraço, nem mesmo das mãos, meu e do pai dela. Então, tudo isso que eu tô falando aqui para vocês foram os atrasos da Maria Helena, foram coisas que foram percebidas antes mesmo dos 3 anos de idade, tá? E ela começou a fazer terapia, ela estava com 2 anos, as terapias dela foi antes dos 2 anos. Com 2 anos, gente, já posso falar para vocês, ela já estava na fono, ela estava sendo atendida, né? Tinha um psicólogo que acompanhou ela por uns mesinhos, então ela fez TO também um pouco,
teve todo um processo, vários profissionais envolvidos, e hoje ela está com 6 anos, e eu posso te garantir que Maria Helena já se recuperou, sabe assim, todos esses atrasos acometidos aqui nela, ela teve uma melhora muito significante, muito mesmo significante. Hoje ela se balança bastante, ela tem um pouco de rigidez cognitiva, ela é um pouco ansiosa, então são características do autismo que tá ali, entendeu? Que ainda é marcante nela, hoje ela tá piscando muito, coisa que ela não fazia, ela piscando demais, e muito assim, sabe, você vê, às vezes até te incomoda ver ela piscando, né, mas a gente sabe que é uma característica que tem que ser trabalhado ali, e ela ainda cruza bastante os dedinhos, acho que eu não falei, mas o dedinho dela sempre esteve presente também, cruzar os dedinhos, ela faz bastante assim, ela cruza assim, às vezes ela cruzava assim, então tem tudo isso também, às vezes ela ficava muito assim também com as mãozinhas, então foram coisas que que eu fui observando, né, e são pontos que são importantes na hora de um diagnóstico. E agora outra característica também que hoje está ligada ao autismo, né, que a gente vê, é as manias, né? Porque é assim, a criança que tem o autista, que tem estereotipias ou manias, tiques, hoje ele está fazendo uma coisa. Você trabalha em cima daquilo, talvez amanhã, daqui uma semana, passe. E aí ele começa com outras características. Então, não some assim. Às vezes a Maria tá muito ansiosa com alguma coisa, aí passa, aí começa outras. Esse tempo atrás ela tava com muitos tiques. E aí esse tique já sumiu. E agora já começou outro, que é o piscar. Então, gente, sempre vai aparecendo coisa nova. E a gente tem que estar sempre atento a esses detalhes, tá bom? Pessoal, essas foram as características da Maria logo no início, antes mesmo do diagnóstico. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e que sirva aí de um exemplo para que você se desconfie que o seu filho também tem autismo ou ele apresenta alguma característica dessas, que sirva de exemplo para que você procure aí um médico especialista, né, que vá também fazer uma possível investigação aí para você. Tá bom, gente? Tchau e até o próximo vídeo.